Um bom dia a todos os irmãos, um feliz sábado e que a paz do Senhor possa estar conosco nesse dia. Agradecemos a Deus a oportunidade, de estarmos aqui juntos, reunidos, aqui para estudarmos as lições da Escola Sabatina e agora nós meditarmos na Santa Palavra do Senhor. Mesmo não sendo digno, Deus dá essa oportunidade e que possamos juntamente aproveitar ao máximo, o estudo da palavra enquanto ainda estamos em liberdade religiosa. Vamos pedir ao Espírito Santo que esteja nos abençoando, nos guardando, nos dirigindo neste momento. Nós estudamos na lição do dia o verso áureo, diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E vemos agora no versículo apresentado por nossa irmã, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o versículo 23 nos traz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vem falando dessa liberdade que nós precisamos do pecado, porque o pecado, o salário, o resultado do pecado é a morte eterna. Não somente a morte física, mas a morte eterna. E através desse dom da justiça de Cristo, nós somos libertados, fomos resgatados da mão do inimigo, para que podemos, enfim, receber a vida eterna por Cristo Jesus. A irmã White, a profeta do Senhor, comenta em Atos dos Apóstolos, na página 219, diz que mediante o arrependimento e fé podiam ficar livres da condenação do pecado e pela graça de Cristo ser capacitados daí por diante a render a obediência à lei de Deus, ou seja, a liberdade para que se pudesse, pela justiça de Cristo, o perdão dos pecados e também a santificação, a obediência à lei de Deus, o processo de santificação. Os dois sempre andando juntos, jamais separados, Essa foi uma grande dificuldade de todos os tempos da igreja através dos séculos, Não conseguiram, em comum acordo, manter isso. Ou tendiam para o lado da justificação, ou para o lado da justiça própria, tomando em si, Não conseguiam conciliar os dois, mas o remanescente, ele tem a sua obrigação, sempre através do controle do Espírito Santo, está andando de igual modo nesses dois processos, de justificação através do sangue de Cristo e da santificação, que é o trabalho do Espírito Santo realizado em cada coração. E nós somos libertos do quê? De algo que o mundo toma como comum. As pessoas do mundo tomam como, mas nós somos libertos dos vícios, da intemperância, do suicídio, assim podemos dizer, da moda, da ambição, tudo que vai trazer o salário do pecado, que leva as pessoas para a morte. A transgressão traz isso, Foi isso que foi dito lá no começo,
né, quando Deus disse a Adão, os nossos primeiros pais ali, né? Olha, não transgridam, né, da árvore lá, porque vão colher a morte. Então, nós somos libertos desses prazeres. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios, que é um livro escrito para jovens, né? Mas serve, é claro, para toda a faixa etária. Provérbios, no capítulo 21, traz aqui um conselho, né? Diz que necessidade padecerá o que ama os prazeres. A primeira parte, né? E o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Então, a necessidade padecerá o que ama os prazeres. Se há alguma coisa neste mundo hoje que as pessoas procuram esse prazer momentâneo, essa felicidade enganadora, aquele algo de momento, né? Através do quê? De jogos, né? De entretenimentos que não tem nada a ver com Deus, de livros profanos e algo que não tem nada de santificado. Então, traz aquela alegria no momento. Mas não havendo Cristo no coração, aquilo lá se passa e a pessoa fica naquela tristeza. Então, ela busca mais e mais e vai entrando nesse vício, né? Algo ruim. O Desejado de Todas as Nações, na página 59, diz que ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo e da ostentação se haviam alastrado. Os prazeres sensuais, banquetes, bebidas estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais e insensibilizando ao pecado, né? Ou seja, aqui fala do tempo de João Batista. E o que diremos do nosso tempo, do tempo atual, né? O quanto aumentou isso, essa prática aos prazeres, a buscar isso, né? A alimentar somente o eu, né? E o estômago, né? Porque hoje, quando se fala em festas, né, não pode faltar dois elementos, né? Que é a bebida alcoólica, né? E o alimento carne, né? Que já é provado que faz um mal, né? A Bíblia já vem falando isso, né? O espírito de profecia, e hoje a ciência também fala o mal que causa isso, né? E as pessoas procuram isso. O profeta Isaías, lá no capítulo, se eu não me lembro, 21 ou 22, ali ele cita, né, que nesse final do tempo seria assim, né? Dizemos e comemos, né? Matam-se vacas, degolam-se ovelhas e dizem, né? Comemos e bebemos porque amanhã morreremos, né? E hoje isso se comprova na realidade, é uma frase dita nessas festas, né? Não, vamos aqui aproveitar, comer, beber, porque amanhã a gente vai morrer. Olha só que situação, né? É o que diz lá, né? O escravo do pecado, né? Triste a condição que se encontra o mundo. Por isso que nós precisamos levar essa mensagem de libertação, né? O que o mundo acha que é uma loucura, né? É algo incomum, como foi citado pela experiência do irmão Antônio Costa, né? Quando ele pregou, olha, eu guardo o sábado, eu não como isso, não tomo o remédio, né? Que são as drogas que isso faz mal para o corpo. A pessoa fala, mas o que você está fazendo aqui? Isso também nós escutamos, né? Escutamos, não, mas você é louco, né? Isso não existe, é um sacrifício, e sendo que a santificação não é o sacrifício, é o prazer da alegria de estar se restaurando o corpo, né? Está se restaurando a forma de viver durante os nossos anos aqui na Terra. Então não tem
sacrifício ou dor alguma em se fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele comenta isso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 14, diz que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando nós pregamos, apresentamos essa mensagem, as pessoas do mundo não compreendem, acham uma loucura. Tanto a parte da justificação pela fé nos méritos de Jesus, quanto a parte da santificação, a maneira de se comportar, a maneira de se alimentar, de se vestir, né? Acham tudo isso uma loucura. Algo que não existe, que é fora do mundo. Veja a condição que o inimigo conseguiu fazer com as mentes humanas. O que é bom, aquilo que é verdade, se tornou algo mal, uma mentira. E o contrário, o que faz mal, o que é mentira, se tornou a verdade, o costume. Por isso que fala que nós andamos na contramão deste mundo. Estamos na contramão. Então, a liberdade é essa, como eu disse, o sacrifício, a vida penosa que as pessoas dizem é o que liberta do pecado, E os vícios, a pessoa iludida, em depressão, enganada, ela é tida, então, como se fosse a normalidade, sendo que ela, sim, ela está tendo um sacrifício de vida, um elo de ligação preso, numa corrente do pecado. Nós vemos, assim, essa diferença. Isso nós temos de exemplo, nós não iremos ler para ganharmos nosso tempo, é uma história bem conhecida no meio evangélico, cristão, o filho pródigo. O filho pródigo saiu ali, está lá em Lucas 15, ele pediu ao pai, porque na concepção dele, as restrições que haviam ali, que eram para o bem, que eram para a segurança do corpo, do seu sustento, não serviam. Ele queria aquela prática do mundo, viver o que o mundo diz que é normal. A irmã White, ela comenta sobre isso em Parábolas de Jesus. Diz assim, que com dinheiro em profusão e podendo fazer o que bem entendesse, lisonjeava-se de ter alcançado o desejo do seu coração. Porque a pessoa, quando ela está sem o Espírito Santo, não deixa o Espírito Santo trabalhar, é o coração, a sua mente, que vai pedir sempre para o lado do mal. A nossa tendência é essa, sempre estar para o lado do mal. Ninguém agora que lhe diga, não faças isto, porque há de te prejudicar-te. É o que eu estava dizendo. Porque o pecado, ele prejudica, ele leva à morte. Ou faz aquilo porque é bom. Maus companheiros ajudam-no a abismar-se mais e mais no pecado. E desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. E esta é a história do jovem da parábola. A fazenda que, de forma egoísta, pedira seu pai, dissipou com meretrizes, os tesouros da sua vanidade foram esbanjados, os preciosos anos de vida, a força do intelecto, as brilhantes visões da juventude, as aspirações espirituais,
tudo foi consumido no jogo do prazer. Então, é o que o prazer momentâneo faz. Consome todas as coisas espirituais. Ele se torna escravo. E Jesus, ele veio para nos libertarmos disso, dessa condição, para que tenhamos uma vida santificada. Jesus, lá no capítulo 14, versículo 27, Jesus, ele disse o seguinte a nós, né, sobre o que ele realmente quer fazer. Ele quer nos deixar a sua paz. Vamos ler o versículo aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos doa como o mundo dá. É importante analisarmos isso, né? Jesus não deixou essa paz iludida do mundo, essa paz falsa do mundo. Ele nos deixou a verdadeira paz, que às vezes é confundida, até interrogada pelas pessoas do mundo, que dizem, mas Jesus vos deixou a paz, mas vocês passam necessidade, passam aflição, né? Ainda citam, olha a condições dos discípulos em que morreram, né? Ali, Pedro crucificado de cabeça para baixo, né? O apóstolo João jogado num tacho, e outros, né? Que foram praticamente, menos João, né? Que teve a sua morte natural, os outros foram mártires. E aí questionam, cadê a paz? Né? Mas não é essa paz exterior que Jesus proporcionou. É a paz da nossa consciência. É isso que Jesus, ele quer nos proporcionar. Diz o Atos dos Apóstolos, na página 46. A paz que Cristo deixou aos seus discípulos é antes interna que externa. Sempre devia permanecer com suas testemunhas nas lutas e contendas. Então, passamos aflições, né? Podemos passar por necessidades, mas nós temos a paz e principalmente uma consciência que nós temos um Salvador. Né? E a pessoa, quando ela não está liberta do pecado, ela não tem essa paz. Né? Ela sempre tem que estar nutrindo o seu prazer em coisas terrenas para que ela alcance momentos de paz. Né? Ela não tem, infelizmente, essa paz. Nós podemos apresentar isso numa experiência também conhecida dos irmãos, que demonstra isso com patriarcas, lá em Gênesis, no capítulo 27. Ali nós temos a experiência de Jacó, que depois recebeu o nome de Israel, que durante anos e anos, né, ele esteve escravo do pecado e não havia paz dele, né? Então, lá no capítulo 27, ali nesse capítulo, irmãos, conta a história quando Isaac, né, iria transferir a sua bênção, né, ao primogênito, que seria Esaú. Não vamos ler o capítulo todo, né? Os irmãos conhecem a história. Então, ali se surgiu um plano entre Rebeca e Jacó, né, de tomar esta bênção, né, não citando que Esaú já havia desistido, né? Em certo momento, tinha até vendido, era indigno. Mas aqui, o homem, como sempre, tentando tomar a frente, né? Tentando fazer o trabalho que é de Deus, eles formam aqui um plano de enganar, né, a Isaac, e ali conseguiram tomar a bênção que era de Esaú. E Esaú, quando ficou sabendo disso, né, ele propôs em seu coração, está lá no versículo 41, ele falou, olha, quando meu pai morrer, eu vou acertar as contas, né, com o meu irmão Jacó. E o que a mãe fez então? Falou, olha, vai lá para os meus parentes, né?
e se refugia lá. E durante anos ali Jacó ficou, mas como? Com a sua consciência não estava em paz, né? Estava amarrado pelo pecado. E precisava isso, ele precisava dessa libertação, né, deste mal. Vamos ler em História da Redenção um comentário sobre isso. Diz que o erro de Jacó em receber as bênçãos de seu irmão Esaú pela fraude voltou-lhe vivamente ao espírito, e ele temia que Deus permitisse a Esaú tirar-lhe a vida. Em sua angústia, clamou a Deus toda a noite, e foi-lhe mostrado um anjo, como estando na presença de Jacó, apresentando diante dele o seu engano, no seu verdadeiro caráter. Quando o anjo tencionou deixá-lo, Jacó se agarrou-se a ele, não deixando partir, e fez-lhe súplicas com lágrimas. Clamou que se tinha arrependido profundamente de seus pecados e enganos contra seu irmão, os quais tinha sido o meio da sua separação da casa dos seus pais, né, por mais de 20 anos. Olha a consequência do pecado, né? O pecado, ele separa, ele destrói. Aventurou-se a alegrar as promessas de Deus e os sinais de seu favor a ele de tempos em tempos, quanto ausente da casa dos seus pais. Toda a noite Jacó lutou com o anjo, suplicando a sua bênção, e o anjo parecia resistir à sua oração, trazendo continuamente à sua lembrança os seus pecados. E ao mesmo tempo que se esforçava para se ausentar dele, Jacó estava determinado a reter o anjo, não pela força física, mas pelo poder da fé viva. Em sua angústia, Jacó referiu-se ao arrependimento da sua alma e à profunda humilhação que tinha sentido, né, pelos seus erros, né, trazendo a última parte aqui, uma lição de libertação do pecado que nós precisamos. Foi muito comentado na lição, né? A irmã Maria Helena comentou sobre isso, né, dessa luta que nós devemos ter, né, que os apóstolos tiveram, que o apóstolo Paulo teve, né, em combater isso, em lutar, em clamar, como fez Esaú, para que tenhamos uma paz, uma consciência tranquila, né, e que servimos daquele cheiro de vida para as outras pessoas, né, e fazendo referência a isso, essa liberdade, né, do pecado. Vamos trazer aqui as palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, para estarmos encerrando essa meditação. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, e o versículo 24, que aqui o apóstolo ele fala sobre essa força que nós temos que fazer para nos libertarmos, né? Comparando aqui ao esporte, né? Fazendo uma referência, né? Aqueles que competem, os que praticam esportes. No versículo 24 do capítulo 9. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros eu não mesmo venha de maneira nenhuma a ficar reprovado, né? Ou seja, todo o esforço que cabe a nós, né, de fazermos a parte na santificação, confiando, né, sempre na justiça de Cristo, para essa libertação do pecado.
O último texto aqui da meditação, o cuidado de Deus, na página 269. Paulo tinha constante receio que suas más propensões lhe levassem a melhor, que estava constantemente combatendo, com a firme resistência, apetites e paixões ingovernáveis. Se o grande apóstolo estremecia em vista de suas fraquezas, que tem o direito de sentir-se presunçoso e arrogante, no momento em que começamos a sentir-nos autossuficientes e presunçosos, estamos em perigo de um ignominioso fracasso. Nossa única proteção segura contra os pecados assediantes é a oração diária e frequente. Não sendo zeloso num dia e descuidoso no dia seguinte, mas por meio da vigilância e diligência, sendo vitalizados pela comunhão com Deus. A oração é necessária e não devemos esperar pelo sentimento, mas orar fervorosamente, quer nos sintamos dispostos a fazê-lo, quer não. Então, traz aqui essa receita maravilhosa para nos libertarmos desses pecados. Para termos uma vida, a oração é necessária. A fervorosa oração é necessária, colocando ali, apresentando a Deus o que realmente somos, pecadores, indignos dessa salvação, né? Mas que pela graça de Cristo, ele nos concede, através da sua justiça, através daquele sangue derramado na cruz, o perdão de nossos pecados, né? E oferecendo ainda o Consolador, o Espírito Santo, que pode sim trabalhar conosco, renovar o nosso coração, né, para que possamos termos paz, termos nossa consciência limpa, né, e levarmos, pela graça de Cristo, essa mensagem a esse mundo, né, que várias e várias pessoas estão aí, infelizmente, falecendo sem um mínimo de esperança, sem um mínimo de paz. Que o Deus de Israel possa trabalhar em nossos corações, que possamos a todo momento estarmos ligados, né, à videira, que é Cristo Jesus. E é meu desejo e oração a todos os irmãos, que a paz do nosso Senhor estejais com cada um. Amém.